E eu me lembro que eu entrei dentro de casa e nós só chorava, desespero começou a tomar conta. E quando me vi, eu pedi para o Senhor, bom se fosse um sonho, que bom se isso fosse um sonho. Porque eu queria acordar, eu não conseguia acordar, falei, vou fazer força para me acordar. E a voz dizia, isso não é sonho, isso é real, isso é real. E de repente, ouvi como se uma voz falando para mim assim, isto vai acontecer. E eu soluçava e a Renata perguntou, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, está acontecendo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez pela sua presença aqui. Que as bênçãos do Senhor possam te alcançar aonde você estiver, meu irmão. Não somente você, mas toda a sua parentela. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez pela sua presença aqui. Hoje eu quero compartilhar com todos vocês, meus irmãos, um vídeo muito forte de um pastor, onde ele vai estar contando uma forte experiência que ele vivenciou às 4 horas da manhã, meus irmãos. É um vídeo muito forte. Eu confesso que ao assistir esse vídeo eu me emocionei muito, meu irmão. O Senhor falou muito ao meu coração, porque nós vivemos tempos, meus irmãos, onde muitas pessoas que estão dentro das igrejas estão mortas espiritualmente. E o que foi mostrado para esse pastor, eu creio que é um alerta, um despertamento para a minha e para a sua vida, meu irmão. É muito forte, eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque o que Deus mostrou para ele, meus irmãos, é muito forte. É um alerta do Senhor para esses últimos dias. Eu peço que você também nos ajude, deixando o seu like, meu irmão. É só você clicar no joinha aqui abaixo, que você estará me ajudando a alcançar mais vidas através desse vídeo. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Fique agora com esse vídeo, é muito forte, é um alerta do Senhor para nós, meus irmãos. Jesus está voltando, preste atenção. Foi algo como o Senhor estivesse me dizendo, estou te avisando, porque eu estava numa tranquilidade espiritual, estava regendo a orquestra, cuidando da escola, não estava passando por luta, não estava passando por dificuldade nenhuma. E do nada, não estava pensando sobre esse assunto, não tinha lido nada sobre esse assunto na Bíblia naquela noite. E do nada, o Senhor, era umas 4 horas da manhã, quando foi uma coisa rápida de que uns 15 minutos, trazendo para a nossa vida natural. Mas no sonho foi muito demorado, foi muito lento, muito aterrorizante. Eu não passava o tempo e eu queria que aquilo fosse um sonho. No sonho eu dizia, tomara que seja um sonho. E graças a Deus eu consegui acordar e ver que realmente foi um sonho. Uma realidade que tem despertado muitas pessoas. Eu recebi também muitas ligações de pessoas que foram impactadas por esse testemunho, porque eu fiquei muito mexido, muito impactado. Só que o tempo vai passando, as coisas vão voltando ao seu natural. O impacto do sonho com o passar do tempo vai perdendo aquele impacto e a gente vai voltando à nossa monotonia cristã novamente. Mas nós não podemos. A vinda do Senhor é real. O arrebatamento da igreja é real. E por mais que o assunto não seja esse, mas o fato de tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo ano passado, isso me despertou mais uma vez para ver que essa realidade vai acontecer e que nós temos que estar preparados. A qualquer momento o alarme vai soar. Aconteceu que toda madrugada eu tenho o costume de levantar e eu vou ao quarto das minhas crianças, ver como é que elas estão, se elas estão cobertas e tal. Vou ao banheiro, tomo um copo de água e volto a dormir. E exatamente foi isso que aconteceu. Eu levantei, olhei minhas crianças no quarto, tomei água, fui ao banheiro e voltei a deitar. E quando eu peguei no sono novamente, aconteceu exatamente o que eu tinha acabado de fazer. Eu levantei, eu me vi levantando de volta, fazendo o que eu sempre faço, só que agora num sonho. Eu levantei, fui ao quarto das crianças, ver se elas estavam cobertas, e quando eu cheguei no quarto, eu só vi o pijama do Felipe e o pijama da Duda, minha filha. Eu entrei em choque na hora, eu pensei, a minha esposa deixou a casa aberta e alguém sequestrou os nossos filhos.
Meu Deus. E eu fui correndo na porta, abri, para tentar abrir a porta, ela estava fechada e estava sem a chave, porque nós temos o costume de deixar no chaveiro. Isto no sonho. No sonho. Eu, sem entender o que estava acontecendo, fui ver se as janelas estavam abertas, elas estavam todas fechadas. No momento que aconteceu isso, eu caí em mim. E falei, Jesus veio. Aconteceu o arrebatamento da igreja. E eu cheguei, acordei a Renata, minha esposa. Falei, Renata, Jesus veio. Falei, não veio não, veio porque eu fui no quarto das crianças, elas não estão lá. E ela subiu, ela saiu do quarto correndo, fomos para o nosso quarto das crianças. E chegamos lá, exatamente estava como eu tinha visto. Só estava a roupa das crianças. E ali o desespero começou a tomar conta de nós dois. Nós sentamos na cama, começamos a chorar. Meu Deus, que coisa. E foi muito forte, pastor. Que angústia. Muita angústia. E naquele momento eu já não estava mais na minha casa. O Espírito de Deus me levou à casa da minha mãe, que mora aqui perto da igreja. E pelo horário, eram umas 6 horas da manhã, mais ou menos. 6, 6 e meia da manhã. E o tempo estava como se fosse para chover. Escuro, nublado. Um silêncio total na casa. E eu escutava, de longe, muita voz de choro. Choro de grito, de desespero. E eu já consciente, são as pessoas que ficaram na volta do Senhor Jesus. E eu escutava grito no sonho, eu conseguia identificar grito de criança, adolescente, pessoas adultas. Eu me perguntava, mas meu Deus, até as crianças. No sonho eu já vinha a resposta. São crianças que já têm consciência do que é certo e o que é errado. E junto com esses gritos eu ouvia muito baixinho o fundo musical daquele hino. Onde está aquele povo barulhento? Parece que alguém tinha ligado um disco que estava tocando. E o que eu fiz na hora? Eu falei, eu vou ligar para uma determinada irmã que me conhece desde criança e hoje ela é membro aqui da nossa igreja. Eu vou ligar para ela para ver se ela vai atender o telefone. Quando eu liguei, a filha dela atendeu. Já atendeu com voz de choro. Eu falei, a tua mãe está aí? Não, a mãe desapareceu. Aí confirmava-se mais ainda que Jesus tinha voltado. Estou entrando no desespero e eu falei para minha esposa, acabou-se toda a esperança, Renata, de nós um dia se encontrar com os nossos filhos. Acabou-se toda a esperança de um dia eu me encontrar com meu pai novamente, porque eles foram arrebatados e eu fiquei na vida do Senhor Jesus. Eu encontrei com um amigo meu aqui da igreja, nesse momento, e ele falando para mim, o que adiantou a gente tocar tanto tempo, a gente reger a orquestra, a gente era tão dedicado, olha que injustiça nós ficamos. E eu falei nessa expressão, cala a boca, nós ficamos porque nós não estávamos preparados. Então, qual que é a ideia que nós vamos fazer? Vamos se matar. Meu colega dizia, vamos se matar e acabar tudo. Eu falei, mas não tem como se matar, porque a palavra do Senhor diz que naquele dia a morte vai fugir de nós. E o desespero tomando conta, e de repente eu não estava mais ali na casa da minha mãe. Eu estava bem aqui na pracinha da nossa igreja, de frente para a igreja. E pastor, a igreja estava muito mais lotada do que é uma convenção hoje. Aquele terraço que nós temos aqui na frente da igreja estava lotado. E eu perguntava no sonho, mas então Jesus não veio. Olha a igreja estava no fervor. Era um clamor de oração. Eu falei, olha o culto abençoado lá dentro. E a voz me dizia, essas pessoas são as que ficaram no arrebatamento e estão desesperadas, buscando um consolo dentro da igreja. E isso foi tomando conta, uma angústia, que eu peço a Deus que eu nunca mais sonhe com isso. Porque foi muito desesperador. Uma angústia tremenda, uma sensação de vazio, de saber que nós ficamos na vinda de Jesus. E eu queria chorar, eu queria gritar, eu não conseguia, eu queria falar, eu ficava inerte, não conseguia me mover diante dessa realidade que estava acontecendo. De repente, eu fui transportado novamente para frente de uma churrascaria. E eu lembro bem que foi num dia de semana, eu tinha visto o Senhor. Se não me engano, foi no culto de quarta-feira, o Senhor saiu com o carro, me deu tchau e foi embora. Isso aconteceu na vida real, isso. E no outro dia eu tive o sonho. E eu estava na frente dessa churrascaria e eu me encontrei com a sua filha, a Ruth. E eu perguntei para ela assim, Ruth, tá tudo bem? E ela estava desesperada. Eu falei, não tá tudo bem. Nós estávamos na fila do restaurante e o pai com a mãe estavam aqui. Eu fui lá no carro pegar alguma coisa, quando eu voltei, só tá a roupa do pai com a mãe aqui e eu fiquei, mas... Naquele momento, eu falei, eu lembro, ontem eu falei com o teu pai. Ele se despediu de mim lá na igreja, e era real, o senhor tinha se despedido de mim.
E naquele momento começou a vir um pavor muito maior do que eu já estava